E aí, galerinha do Jandefute, tudo bem? Tudo na paz? Tá eu mais uma vez aqui para fazer vídeo com vocês para falar sobre a rodada final da Série B, mais propriamente alguns jogos mais importantes, né? Vou dar mais, vamos dizer, mais ênfase aos jogos da parte de cima, né? Visto que amanhã tem Operário e Novo Horizontino, é um jogo de suma importância, né? Vou logo falar a parte de baixo, né? Porque eu vou dar mais ênfase à parte de cima. A parte de baixo, uma vaga tá faltando para quem será rebaixado, Novo Horizontino ou o CSA. CSA vai enfrentar mais de 60 mil pessoas lá no Mineirão para um jogo onde tem gosto de vingança para o torcedor do Cruzeiro. Não sei se vai acontecer isso, né? Apesar de que o CSA tá no marasmo ali, né? Saiu até do Z4, mas aí pega o Cruzeiro amanhã, então tem grandes chances de ser derrotado. Então o CSA tem chances muito grandes de cair. E Novo Horizontino joga com o Operário, então é um jogo até mais fácil para o Novo Horizontino do que o CSA. Então acredito, né? Claro, meu achismo não quer dizer que é a soberania da verdade, mas eu acho que o CSA tem grandes chances de cair. Bom, vim aqui fazer o vídeo sobre algumas pautas. Thierry falou, né? Se declarou aí que está muito feliz aqui no Sport, está muito bem aqui. Não é a primeira vez, né? Vou até falar outras situações há outras vezes que ele falou sobre o assunto quando foi procurado por algum time. Vou falar também sobre o Sport e Vila Nova, né? O Sport que está lá em Goiás esperando, né, o momento para a partida que vai acontecer no mesmo horário do jogo do Bahia também, diante do CRB lá em Alagoas. E vou falar também de algumas situações, né? O CRB provocou o Sport nas redes sociais, no Twitter. Vamos falar sobre isso. Vamos falar também tudo sobre Vasco e Ituano. Os dois times, os prováveis escalações. Enfim, deixe seu like, se inscreva no canal. Vim aqui falar sobre isso tudo para você. Mas vamos começar aí, né? É importante, o seu like é importante, a sua participação aqui é importante para que a gente consiga destrinchar sobre o futebol brasileiro e principalmente o nosso bate-bola. Todo mundo sabe que eu comento os comentários aí, ou quase todos, quando eu tenho condições de comentar todo mundo, aqui nos comentários mesmo dos vídeos. Então, vocês sabem que eu bato essa bola aí com vocês. Então vamos para mais um vídeo. Primeiro eu vou falar sobre o caso do Thierry. Thierry declarou para o assim, né, para a mídia, né, foi procurado, matéria do GE, de que ele está muito feliz aqui, muito bem. Não é a primeira vez que o zagueiro chama a atenção de alguns clubes. Vamos lembrar, houve uma época no meio do ano passado de que o Thierry foi procurado por um clube do Japão e era dado como certo que o Thierry ia embora da equipe rubro-negra, sendo que o Thierry de última hora assim, na transmissão até da TV, num dia de domingo, foi anunciado, não, ele tá aí para ir para o time de Japão, tem quase tudo certo, coisa e tal. Sei que aí, horas depois, foi dito de que o negócio deu para trás e o Thierry não foi pro exterior, não foi pro Japão e fincou sua permanência no Sport. Outras equipes, naquela ocasião, até esse ano, procuraram o Thierry. Uma dessas equipes é o Cuiabá, o time que está na Série A. E no ano que o Cuiabá jogou Série A e o Sport Série B, o Thierry preferiu ficar no Sport. Claro, a gente sabe que o Sport é muito maior do que o Cuiabá. É uma equipe que está lá em cima, né? Está brigando por baixo, vamos dizer assim. Mas é uma equipe que estava jogando a Série A. E o Thierry recusou a proposta do Cuiabá e preferiu ficar no Sport. O Cruzeiro agora foi a bola da vez. Claro, o Cruzeiro campeoníssimo aí da Série B, um time que teve uma organização com o Ronaldo aí por trás com a SAF e conseguiu reorganizar de certo modo, de primeira aí, os cofres do time mineiro, do time celeste. Porém, o Thierry sabe, o Thierry veio do Grêmio. O Thierry sabe que, minha opinião, né, e também quem acompanha futebol sabe disso, o Thierry veio de um clube gigante, e clubes gigantes você demora para você, tipo assim, claro, a qualidade do Thierry é incontestável, para mim é o melhor zagueiro da Série B, né? Tem outros grandes zagueiros, o Cruzeiro mesmo tem grandes zagueiros, fez boas parcerias de zaga aí nesse ano também, o Cruzeiro fez boa campanha, jogou com 3 zagueiros, o Pesolano,
mas o Thierry chegaria para essa equipe para ser mais a ser um cara que vai ganhar espaço, procurar espaço. O Thierry aqui no Sport, ele é o capitão do time. É um cara que está feliz, a família está bem habituada aqui em Pernambuco, aqui em Recife. É um jogador que teve propostas para sair, para jogar Série A. Botafogo também já quis ele uma época e ele não saiu. Então, assim, o Thierry, para mim, não sai do Sport. Claro, o futebol tá hoje, não tá amanhã, mas para mim o Thierry não sai da equipe rubro-negra. Outro ponto, outra coisa que eu queria analisar aqui no vídeo, assunto sobre Thierry. Eu acho que é o ultimate aí, da minha opinião, vamos falar, claro, futebol tá hoje, não tá amanhã, caso aconteça alguma notícia, mais notícias, né, mais à frente, aí eu vou certamente comentar aqui, mas a minha sensação é de que o Thierry não vai ficar, e principalmente depois dessa resposta agora ao GE. Agora eu vou falar sobre os jogos determinantes, e dentre esses jogos houve uma situação, né? A gente está vendo aí de que o Daniel Paulista foi demitido do cargo de treinador pouco tempo depois dele ser o técnico renovado de contrato com o time alagoano. Porém, estranhamente, o técnico foi demitido e lá em Alagoas, por uma série de jornalistas, um grupo de jornalistas, foi falado de que, viralizou inclusive, de que o time alagoano teria chegado para o Daniel, a diretoria, a direção, enfim, teria chegado para o Daniel e tinha falado para ele botar alguns jogadores que não estavam tendo tanta oportunidade, mas ele queria força máxima. Isso foi o que os jornalistas de lá de Alagoas falaram. E aí, prontamente, foi desmentido pelo presidente do CRB, que disse que foi por uma questão de montagem de elenco, foi discordância de montagem de elenco ou de planejamento, e aí o Daniel ele foi demitido do cargo. Ao meu ver, eu vejo meio que um tom de estranheza mesmo, porque ele tinha tempo até para fazer isso, né? Não era um jogo antes do jogo do Bahia, que eu acho que era uma ocasião natural para ele fazer esse tipo de coisa, mas foi a fala do presidente. E cada um vai puxar para si a justificativa. Então, houve isso. E aí o Sport se pronunciou, o Yuri Romão foi nas redes sociais alegando uma estranheza e uma possível facilitação do CRB para que o Bahia vencesse o jogo, já que o Sport precisaria da vitória da equipe alagoana para passar o Bahia. Sendo que está bem escancarado já há anos de que o CRB não é tão parceiro do Sport. O CRB nos últimos anos é uma equipe, é um clube que vem tentando se organizar, né, nos últimos 2 anos. Na Série B, bateu na trave para subir 2 anos seguidos, lutou pelo acesso 2 anos seguidos, enquanto o Sport estava na Série A. Então, assim, o CRB, ele um certo tempo, alfinetou muito tempo nos últimos 2 anos, alfinetou o Sport, falando de gestão, falando que estava brigando por coisa mais do que o Sport, coisa e tal. Então, assim, eu nunca vi, eu nunca acreditei, eu nunca entendi que o CRB iria ajudar o Sport se porventura fosse preciso. E o CRB, para mim, não vai unir tantas forças para vencer a equipe do Bahia. Tanto é que está para ir com o time misto, time despretensioso. E o Bahia certamente tem muitas chances aí de conseguir o acesso. Não tem muito o que esconder, não. O torcedor do Sport vai querer, não, vamos subir, a gente dá pra gente cuidar. Dá para o Sport conseguir o resultado positivo. O grande problema é o outro resultado. E aí tudo culmina no jogo contra o Londrina, que não se teve sangue nos olhos no segundo tempo. Tudo culmina também no jogo contra o Operário, quando tiraram o pé. Então tudo isso engloba no jogo que vai ter diante de CRB e Bahia e Sport e Vila Nova. Passando para o jogo, sim, o Bahia, o único desfalque do Bahia para o jogo é do lateral Massinho, que está suspenso em cartão amarelo, mesmo ele voltando a treinar, mas o Massinho ele não vai poder atuar. O Danilo Fernandes, a gente já sabe, né, que tem uma situação do joelho, artroscopia, então, certamente, tirando isso, o Bahia vai com tudo para cima da equipe alagoana e eu acho que é o favorito para conseguir essa vaga e conseguir esse resultado desse jogo. Tô falando com frieza total, vestindo aqui a bandeira do Sport, camisa do Sport. Todo mundo sabe que eu sou Sport, mas eu acho que eu sou um pouco mais realista, né? Eu não acho que o Sport vai conseguir o acesso nessa última rodada, infelizmente. Mas tudo pode acontecer, logicamente. Do jogo, passando para o jogo do Sport, o Sport foi para o Goiás, né? Para Goiás enfrentar o Vila Nova que de primeira ia botar o time do Sub-23,
por conta da Copa Verde, que tinha um jogo antes, no caso o jogo seria hoje, mas o jogo foi adiado e aí não vai ser preciso a equipe goiana botar o time reserva para o jogo contra o Sport. Então o Sport vai certamente enfrentar uma equipe tida como titular para essa partida. Então, ou então um time misto. Então o Sport não vai encontrar tanta facilidade. Claro, o Sport no embalo de vitórias, ele pode vencer sim a equipe do Vila Nova. Pode, o Sport tem essa obrigação, inclusive. Eu entendo, eu acho que o Sport tem a obrigação, com todo respeito ao Vila Nova, mas pelo time, quem é que está disputando acesso? Ainda, mesmo com chance remota, é o Sport, não o Vila Nova. O Sport tem mais camisa, o Sport tem a obrigação sim de vencer sua partida bem, para se despedir da temporada, pelo menos com sensação de que eu lutei até o final e eu só não subi por conta das minhas próprias pernas. E não perder mais uma partida fora de casa como foi diante do Londrina e sair com um gostinho de que, poxa, a gente fracassou. Então eu acredito que o Sport precisa dessa vitória. Já falei aí sobre a equipe do Vila Nova que possa ir a campo. Não falo da escalação, mas tipo da ocasião, que ia ser o time sub-23, agora tem tudo, vai ser o time titular. Então o Sport, a atenção aí para esse jogo é sem dúvida as últimas partidas de alguns jogadores que possam vestir a camisa do Sport para a temporada. Já teve sinalização do Kaique, que não vai ficar no Sport, a diretoria sinalizou de que não tem pretensão para ficar com ele, foi o que foi falado nas mídias, né? De que ele possivelmente não fica, e chamou também a atenção nas redes sociais uma possível marcação de algum amigo lá do Parraguês, um amigo aqui do barbeiro, enfim, que marcou falando, deseja sucesso para ele. Então é um tom de despedida. A galera entendeu como se o Búfalo fosse de fato, não fosse continuar no Sport. Agora vamos para Vasco e Ituano. Cara, falando das notícias primeiro. Duas coisas. Vamos primeiro falar do Ituano. Vou falar do Ituano a questão de desfalques, o Ituano, e depois eu falo da escalação do Ituano e passo para o do Vasco. O Ituano, ele tem alguns desfalques, né? Vão ter 4 desfalques, mas vai voltar alguns jogadores do time titular. E o mais importante do Ituano que vai voltar é do goleiro Jefferson Paulino, goleiro que é titularíssimo. Então, assim, um destaques do time, e a notícia boa para o torcedor do Ituano é de que ele vai voltar. Outra coisa boa para o torcedor do Ituano é o número da torcida que vai estar em campo para apoiar. E não vai ser só os 14 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Vasco. Vai ter o Brasil inteiro. Tanto é que o jogo vai ser transmitido para o Brasil todo. Então, a grade inteira do país vai assistir Vasco e Ituano. Logicamente, é um jogo decisivo, Vasco e Ituano? Muita gente vai botar o Vasco favorito. Eu boto o Ituano favorito, porque o Ituano tem mostrado futebol, tem mostrado desenvoltura melhor do que o Vasco nos últimos jogos. E sem dúvida, eu acho que o Ituano merece essa carapuça de time que é melhor do que o Vasco, pelo menos nesse terço do campeonato. Mas o Brasil inteiro ele vai olhar de que é o Vasco que vai subir, porque a camisa, a transmissão é por causa do Vasco, de fato porque é a grade do Rio de Janeiro, mas o Ituano tem tudo a seu favor. Torcida do Flamengo para chacotar o Vasco, torcida do Sport para poder o Vasco não subir, já que aqui no meu canal vascaínos fizeram a festa quando o Sport empatou com o Vasco, e quando o Sport perdeu para o Londrina, vieram em massa aqui zoar, dizendo que já estava na Série A. Então assim, é uma forma, né, de tirar uma casca do torcedor do Vasco também. Mas claro, no respeito, na tranquilidade, na zoeira, na brincadeira sadia. Mas o Vasco também tem grandes chances de subir, porque só precisa do empate. Assim como o Bahia também. O Bahia precisa só de um empate, não precisa nem vencer o CRB. Um empatezinho o Bahia sobe, e um empatezinho o Vasco sobe. Ou seja, por tabela, o Bahia e o Vasco estão com a faca e o queijo. Mas por futebol, as duas equipes ainda passam desconfiança para o torcedor. E aí, como eu falei, né? O Ituano vai com 4 desfalques, é uma preocupação, mas o goleiro Paulino, alguns titulares voltaram, e o Paulino ele vai ser o goleiro titular, um fator importante. Uma baixa para o time do Ituano é que não pode jogar o Vinícius Paiva. O jogador pertence à equipe vascaína e por isso, por questões contratuais, ele não pode atuar diante do clube
do Regatas, né? Vasco da Gama. E aí, vou passar para vocês o provável Ituano para o jogo. Fiz anotações aqui. Vou passar o provável Ituano para vocês, que saiu no site do GE. Jefferson Paulino, Rai Ramos, Rafael Pereira, zagueiro experiente, Bernardo, Roberto, Kaique, Lucas Siqueira, Gerson Magrão, jogador experiente também, Gabriel, Léo Ceará e Ailon, jogador também rodado. Bom, vamos agora falar do Vasco. A equipe vascaína vai para o jogo, né, do tudo ou nada, um jogo que o Jorginho tá bem, assim, nervos à flor da pele, o time do Vasco pressionado. Claro, agora eu vou pegar o lado do Vasco e tem que pegar o lado do STJD, né? A questão do STJD pode ser uma coisa que vai ter julgamento, né? Pode ser uma coisa crucial, mas pode ser uma coisa que seja o divisor de águas para esse campeonato. Mas eu acredito que para o salutar do campeonato, né, depois de ter adiado, né, já chegou coisas contra a equipe vascaína, então possa ser que isso manche um pouco essa emoção que o campeonato está tendo na reta final, mas uma coisa é certa, Raniel está de volta, Raniel e Luiz Henrique estão de volta à equipe vascaína. O Raniel vai ser titular, o Luiz Henrique provavelmente sim, mas o Raniel já chega voltando para o time do Vasco como titular, né? Muitos aqui falaram, Raniel não vai fazer falta. Fez falta. O Raniel fez falta contra o Sampaio Corrêa e certamente agora vai ter uma grande desenvoltura assim no time, principalmente porque é um jogador que decide, é um dos jogadores artilheiros da equipe do campeonato. Então o Raniel volta para a equipe titular e volta de cumprir suspensão junto com o Luiz Henrique e precisa só de um empate, né? A equipe está muito motivada, acredito, mas também está muito pressionada. E tudo porque o Ituano joga em casa. Então o Ituano venceu o jogo, o Vasco está fora da Série B. Fora da Série A, na verdade. E fica na Série B, junto com o Sport, com outros e outros. Possivelmente o Sport vai ficar. Mas vou passar aqui para vocês, para o vídeo não ficar mais longo do que tá, a provável escalação do Vasco. Thiago Rodrigues, Léo Matos, Daniel Bosa, Anderson Conceição, Luiz Henrique, Yuri Lara, Andrei Santos, Nenê, Figueiredo, Marlon Gomes e Raniel. Esse é o provável Vasco. Então diga aí o que vocês acharam. Falei do Thierry aqui, dele possivelmente não quer sair do Sport. Falei da provocação do CRB, falei da questão do Daniel Paulista, falei também das escalações do Ituano, falei da escalação do Vasco e do possível time só não falei muito do Sport, mas acredito que você já sabe da ponta da língua, né? O time do Rubro Negro, o time do Sport, para a partida de amanhã diante do Vila, né? Deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos que vamos.